Oh, glória a Jesus. O seu capítulo 3, a partir do verso 25 até o verso 30, amém, igreja? Livro de Daniel. Oh, glória a Jesus. O seu capítulo 3, aleluia, a partir do verso 25 até o verso 30. Glória a Jesus. Livro de Daniel, o seu capítulo 3, aleluia, a partir do verso 25 até o verso 30, aleluia. Se o seu irmão não está achando, ajude também ele nessa noite, para que possamos estar fazendo a leitura da Bíblia, amém? Glória a Jesus. Olha o verso 25, oh, glória a Jesus. Disse ele, porém, eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido como um filho dos deuses. Então aproximou-se da entrada da fornalha do fogo ardente. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, vieram que o fogo não tinha poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, e nem os seus mantos se alteraram, e nem cheiro de fogo havia neles. Ao verso 28, então Nabucodonosor falou e disse: Bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e aleluia, e frustraram a ordem do rei, preferiram entregar os seus corpos a cultuar ou adorar a outro Deus, senão o seu Deus. Por isso decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Tu pode sentar e deixar tua Bíblia aberta, porque aleluia, a presença do Senhor está na casa. Eu vim te dizer nessa noite que vale a pena tu servir ao Senhor, vale a pena tu confiar em Deus, porque a gente entende que o Salmo vai dizer: os que confiam no Senhor, aleluia, eles não se abalam, mas eles permanecem, ficam firmes para sempre, aleluia. Porque para essa noite, aleluia, por cultuar e adorar o Senhor dos exércitos, para tua casa tem livramento, na tua história tem resposta, aleluia, para o teu processo tem vitória nessa noite. Entende isso aqui? Antes de nós entrarmos na narrativa do capítulo 3, é bem verdade a gente entender toda a história de Daniel. A gente vai entender que o rei Nabucodonosor, ele, aleluia, entrou dentro de Jerusalém. Ele pegou, aleluia, alguns povos de Jerusalém e levaram cativo para dentro da Babilônia. É bem verdade que dentro desse povo, eles pegaram alguns meninos, alguns homens, aleluia, para simplesmente acrescentar um culto idólatra dentro desse povo, tentando fazer esquecer, aleluia, aquilo que era de raiz, aquilo que era algo precioso de adorar o nome do Senhor dos Exércitos. É bem verdade entender isso aqui, que havia, aleluia, algo dentro daquele lugar. Eles pegavam, aleluia, o povo, eles mudavam, aleluia, nomes, eles queriam que mudasse os vestes, mudasse costume. Mas o que está pegando aqui, que dentro desse povo que eles levam para dentro da Babilônia, havia 4 homens ou 4 jovens. A gente entende o texto, mas é bem verdade que, aleluia, o rei Nabucodonosor entende: eu preciso apagar as raízes desse povo, eu preciso nada mais é do que infiltrar outra cultura, eu preciso apagar o nome, eu preciso escrever uma outra história, aleluia, para poder não deixar lembrança daquilo que eles foram e daquilo que eles eram lá atrás. É bem verdade saber isso aqui, que o adversário da minha tua alma não é diferente, aleluia, porque como foi falado através do nosso dirigente do culto, se o Senhor falou para mim, para ti, que você tem uma promessa, aleluia, é Deus dizendo: a minha palavra ainda está de pé sobre a tua casa, a minha palavra ainda está de pé sobre a tua vida. Não deixa, aleluia, que o ambiente
aleluia, na sua época judaica, vai ser chamado agora de Sadraque. Misael, aleluia, na sua lei judaica, agora se fará nada mais é do que Mesaque. E agora tão somente Azarias, agora o nome mudado pelo rei da Babilônia, tão somente vai ser mudado e aplicado como Abidnego. Entenda isso aqui, eles estão sendo mudados o nome. É bem verdade entender isso aqui, que Daniel não está na história. É bem interessante porque no capítulo 2 Daniel tinha interpretado o sonho da estátua de ouro. Mas o texto faz narrativa que dentro dessa passagem, aleluia, somente 3 estão vivendo o episódio da fornalha do fogo ardente. Somente 3 estão presenciando aquilo que vai ser presenciado sobre a vida deles. E eu digo para você que se Deus escolheu a tua vida, se Deus escolheu a tua casa, se Deus escolheu a tua família, escolheu a tua história, muitas das vezes, aleluia, nós vamos ser mudados e levados para cenários diferentes. Mas o que está pegando aqui é que Deus está dizendo: não esquece as tuas raízes, não esquece aquilo da onde Ele te lavou, te remiu e te lapidou. É Deus dizendo: tu pode estar tendo um processo, mas Deus está dizendo para mim, para ti nessa noite: não esquece aquilo que Ele depositou sobre a tua vida e a tua casa é espiritual. Vem comigo no texto. Aleluia, Sadraque, Mesaque e Abidnego foi mudando os nomes diante do rei da Babilônia. E que Deus está dizendo para mim, para ti: o adversário, ele pode até apontar sobre a tua casa 24 vezes. O que não pode é você se deixar corromper pela situação que está vencendo. Eu vou falar aqui nessa fresquinha aqui. O homem pode até dizer: para aquela ali não tem mais jeito, para aquele de lá não tem um final feliz. Mas Deus está dizendo: pode até mudar o teu nome, mas a tua história, ela ainda está de pé. O teu nome não faz diferença daquilo que Deus depositou sobre a tua vida espiritual. O que faz a diferença nada mais é do que o teu posicionamento diante ao Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão mudando os nomes dentro da Babilônia, mas não esqueceram as suas raízes, não esqueceram aquele que tudo pode e que tudo faz. Aí confronta isso aqui, porque a gente se perde, meu irmão, que balançou a cabeça lá atrás. Muitas das vezes quem nós somos diante ao Deus Todo-Poderoso. E o que confronta é saber que Deus quer que você não perca a identidade diante dele. Aleluia! O homem pode até acusar a minha e a tua história, mas eu só não posso perder a minha comunhão e a minha santidade. Aleluia! Diante ao Deus Todo-Poderoso, que é aquele que tudo pode e aquele que tudo vê. Aleluia! Entenda isso aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego estão diante da Babilônia. O texto faz narrativa, meu amigo, que Nabucodonosor ele tem diante ao sonho de Daniel no capítulo 2 de levantar uma estátua agora no capítulo 3. Daniel não está no cenário, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, isso é querido demais. Eles precisam viver a sua própria intimidade, eles precisam viver a sua própria história, porque logo após Daniel ele vai viver na cova de leões. Mas Sadraque, Mesaque, Abidnego vai presenciar algo que vai mudar toda a sua história. Aleluia. É bem verdade que se Deus escolheu você e a mim nessa noite,
vozes, que ouvirdes o som de trombetas, címbalos e flautas. Todos que estão diante da estátua vão ter que adorar e vão ter que cultuar a estátua que eu erguei. É bem verdade que o rei Nabucodonosor, ele libera o decreto. Isso aqui é lindo demais, porque todos que estão ouvindo os barulhos dos instrumentos estão se prostrando, estão se adorando. Mas o que é mais interessante, meu amigo, que tem um chamado ao sono, que ele está percebendo que tem alguns no meio do povo, isso aqui é lindo demais, que não cultua e também não adora. E isso aqui é lindo porque eu vou descer, o adversário da minha tua alma, ele nos observa. Quando ele vê algumas regalias, algumas coisas para vir para tua casa, ele sabe aquilo que você pode cultuar, ele sabe aquilo que você pode adorar. O que vai fazer a diferença é que eu não posso receber tudo que vem de fora para dentro. Eu tenho que ficar com aquilo que é de dentro para fora, porque Deus, ele sabe quando meu olho brilha, Deus, ele sabe quando meu olho pisca. Ei, na basta, vai apertar isso aqui. Deus sabe quando meu coração está dividido, Deus sabe quando a minha alma não está segundo a vontade dele. Entende isso aqui? Os astrólogos estão percebendo que três não estão cultuando e nem estão adorando. E é bem verdade saber isso aqui, que ele vai declarar para o rei Nabucodonosor. E o que confronta o texto? Nabucodonosor logo vira a cara. Vai pegar. Nabucodonosor logo vira a aparência. E sabe o que Deus falou comigo lá atrás? Não é diferente na minha tua casa. Quer ver a família virar para tu? Quer ver as coisas e cara feia virar para você? É só tu mesmo, aleluia, começar a se lançar diante do Senhor. Ei, da baixa. É só você negar algumas coisas que desagradam a Deus. É só você não fazer a vontade da carne. Começa alguns virar a cara. Começa alguns dizer, ela vai Santa Rona. É culto terça, é culto quinta, é culto domingo, é noite, é todo tempo. É Deus dizendo, deixa quem quiser virar a cara. Deixa quem quiser, aleluia, falar mal de você. O que você tem que se importar é aquilo que Deus pensa a teu respeito. Vem comigo no texto. Nabucodonosor virou a cara. Isso aqui é muito demais. Eu posso perceber que mesmo dentro dessa situação, varão, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pensam e entendem que não pode, aleluia, se prostrar e nem cultuar. Fica firme. Fica. Ei, nossa, já tem gente que pegou aqui. Fica constante. Porque o que adianta agradar o mundo todo, meu irmão, que balançou o rosto lá atrás e desagradar a Deus? É Deus dizendo, se estão fechando as portas, deixa fechar. Se não tem muita ajuda da família, deixa não ter. O que eu não posso é deixar e nem desperdiçar a presença do Senhor sobre a minha casa. Entende isso aqui? Nabucodonosor virou a cara. É bem verdade que ele vai lançar uma palavra, mas antes disso, ele vai chamar os três. E isso aqui é lindo demais, porque ele se apresenta. Servo que é servo não foge de batalhas. Aleluia! Servo que é servo não tem medo de encarar as afrontas, porque sabe que quem defende, quem livre. Isso aqui é lindo demais. Nada mais é do que o Deus Todo-Poderoso. Mas missionário, tu não sabe como é que está na minha casa. Aí eu vou entender que Gálatas vai dizer, para o fruto do Espírito, ele tem que estar sobre a minha casa, sobre a minha tua vida espiritual. Se eu discutir, eu não posso discutir mais. Se eu desatar, eu não posso desatar mais. É Deus dizendo, o fruto do Espírito é esse, pastor. Mansidão, temperança, o domínio próprio, o autocontrole. Aleluia, tudo isso que o Espírito quer exalar sobre a minha tua vida, mas a minha a tua carne. Aleluia! Pensa de contrário. Falou, eu vou falar também. Debateu, eu também vou debater. O que é mais lindo que não vem Sadraque, Mesaque e Abednego se apresenta diante do rei Nabucodonosor. O texto faz narrativa que agora ele vai liberar uma história e vai dizer, olha, todas as vezes que os instrumentos é tocado, todos se prostram, todos adoram e todos cultuam. Mas os, aleluia, os astrólogos estão me informando que vocês não se prostram, vocês também nem cultuam e também nem adoram. Isso aqui é lindo demais, porque ele vai liberar uma ameaça. E o
adversário é assim também na tua casa. Quando ele não tenta acusar, aleluia, sobre a minha tua casa espiritual, ele tenta pressionar e ameaçar para ver até onde. Já tem gente que pegou aqui. Até onde vai a minha tua resistência espiritual? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Por mais pressão, a adversidade que você está enfrentando, não ceda. Não se curve. Não se dê toda arrepiada. Não se broche. Não se... Continua com aquilo que ele falou. Porque a tua casa servirá ao Senhor. Será que pensar que é Abednego? Nabucodonosor vai liberar a palavra e vai dizer: olha, se eu fosse vocês cultuavam, e se eu fosse vocês adoravam. O que é mais lindo que confronta é que Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer: sobre isso não necessito responder ao rei. E o que confronta, varão, isso aqui é lindo demais, que Deus está no meu coração. Tem coisas que a minha igreja não precisa se justificar. Eu desço na terra dos viventes. Eu justifico meu povo. Aleluia. Eu honro a fé do meu povo. Eu entro com justiça sobre a casa e aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Entende isso aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego tinha todos os argumentos para falar, mas ele diz: sobre isso eu não preciso responder. Ele simplesmente está transferindo toda a responsabilidade que eles poderiam livrar, que sabia que não ia livrar, com força humana. Para quem? Para o Senhor dos Exércitos. Aí a gente entende que o que confia é assim, pastor, é saber que da minha força carnal humana eu não posso, mas eu preciso transferir toda a responsabilidade somente para aquele que cura, que salva, que liberta, que opera sinais e maravilhas no céu e também na terra. Tem circunstâncias que se abrir muita boca e você perde a razão. Ei, Nazário. Tem circunstância que se debater muito, aleluia, a gente se perde. O que Deus está dizendo nessa noite, não precisa falar muito, não precisa se justificar muito, basta somente confiar na palavra dele, porque o mais ele fará sobre a minha e a tua vida. Entende isso aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego diz: sobre isso não necessito te responder, rei. Mas o que é mais lindo demais, Nabucodonosor vai ficar furioso, porque as palavras foram afrontosas. É bem verdade que Nabucodonosor ele decretou uma lei, e ele disseste: olha, quem não adorar, quem não cultuar, simplesmente será lançado na fornalha do fogo ardente. Entende isso aqui? O decreto foi dado. Rei Nabucodonosor está furioso. E o que vai pegar aqui é saber que ele acende 7 vezes mais. Ou seja, o que estava quente fica pior. O que estava embaraçado fica mais complicado. Aí a gente entende que servir a Deus é isso. Quando a gente pensa que o negócio vai afrouxar, não vai. Aí que se esquenta, aí que sofre, aí que tem dano. Mas Deus está dizendo para mim, para ti: quanto maior a tua fornalha, maior o meu nome será glorificado. Quanto maior o teu processo, maior será a exaltação de Deus sobre a tua casa. Glória a Deus. É bem verdade saber isso aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego não entra na narrativa murmurando, não entra na narrativa criticando. Ele simplesmente entende: se eu estou lançando o meu corpo diante da vontade do Senhor, isso aqui é lindo demais. Aleluia. Eu sei que esse Deus que eu sirvo, e eu entrego a minha alma e a minha vida, eu sei que Ele poderá me livrar da minha tribulação, Aleluia. da minha luta, da minha angústia, da minha, aleluia, tristeza e do meu sofrimento. Aí a gente entende quando o texto vai dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. O que Deus está dizendo para mim, para ti hoje, vai
para você passar, você vai ter que passar. Aleluia. O que é para você presenciar, você vai ser preciso presenciar. Para uns que não conhecem a tua história, passa o processo e já para antes de chegar ao final. Mas já tem gente que pegou aqui. Mas Deus está sabendo e está dizendo para mim, para ti nessa noite, se Ele permitiu da tua história chegar até hoje, aleluia, da data de hoje, aleluia, porque Ele sabe quem você é capaz de suportar. Vou falar isso aqui 7 vezes mais sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Mas missionária, tu não sabe como é que está em casa. É Deus dizendo: eu te proporcionei a resistência para você passar suportando todo esse teu processo, porque a fornalha que está sobre a tua vida, ela não tem dano sobre a tua vida espiritual. Como é que tu sabe? É só você confiar e crer e ter a certeza que Ele é fiel para livrar infinitamente mais sobre as nossas vidas espirituais. Entende isso aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego, ele liberou 3 palavras para o rei Nabucodonosor: não vou servir os teus deuses, não vou cultuar a tua estátua, porque o Deus que eu sirvo, Ele é o único que pode simplesmente me libertar da fornalha e também libertar das suas mãos, Nabucodonosor. Aleluia. Aí a gente entende que o que Deus iria fazer na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego iria ser 2 processos: libertar libertar do que está vivenciando e libertar sobre as mãos humanas que estava aprisionando dentro da fornalha. Entende isso aqui? Não é diferente na minha e na tua vida espiritual. Tem muitos aqui nessa noite que estão presos. Já tem gente que pegou aqui por palavras humanas sobre a minha e a tua vida espiritual. É Deus dizendo: eu já falei para mim, para ti, que você será uma bênção. Aleluia. Mas missionário, parece que todo mundo lá em casa não avança. Deus dizendo: mas você vai avançar. Aleluia. Parece que nem o casamento da minha família. Isso aqui é lindo demais. Ninguém prossegue a divórcio e separação. É Deus dizendo: já te livrei. Aonde? Lá na cruz do Calvário. Aleluia. Quando meu sangue carmesim desceu sobre a cruz, eu falei que nenhuma, isso aqui é forte, Aleluia. nenhuma maldição hereditária sobre o meu povo, sendo a minha igreja, vai prevalecer. Mas o que me faz sentir preso sobre palavras e braços humanos é o meu subconsciente. Isso aqui é forte. É o meu subconsciente de me sentir que estou dentro do processo, amarrado, atado. Mas Deus está dizendo: não, você simplesmente está dentro da fornalha, mas amarrado por palavra não está, porque eu estou junto contigo. Você somente está andando Glórias a Deus. dentro do fogo. Esse aqui é lindo demais, eu vou descer. Porque Deus, Ele quer assim na tua vida. Ele não quer que você fique prostrado, parado. Isso aqui é forte, meu irmão, vem comigo no texto. Ele quer que você simplesmente ande diante da situação que você está vivenciando. É Deus dizendo: a palavra humana, ela não te para. O processo da vida na mão do homem, ela não te interrompe. Porque enquanto você está andando, é Deus dizendo: eu estou junto contigo. Vem comigo no texto. Sadraque, Mesaque e Abednego caem dentro da fornalha ardente, amarrados, atados. É bem verdade, meu amigo, que o texto vai dizer que eles não foram poupados de túnica, não foi poupado de veste e nem foi poupado de roupa. Sabe o que Deus disse no meu coração? As roupas entraram junto com eles dentro da fornalha do fogo ardente. E é bem verdade que quando vai se falar de veste, pastor, aí a gente entende que as minhas vestes, ela tem que ser branquinha como a neve. Aleluia. Branquinho como a neve. Porque é o Deus que eu sirvo, Ele sabe aonde tem mazelas e coisas que desagradaram ao Senhor. Aí Deus está dizendo: eu preciso permitir algumas fornalhas em certos tipos de vidas de crente, para poder lapidar, para poder santificar, para poder purificar. Porque veste que é veste é lavado no sangue do Cordeiro. E o que vai simbolizar e diferenciar dentro do processo é aquilo que eu sou diante, aquele que tu
ninguém roube a tua coroa. Forte. O adversário da vida da tua alma, a todo momento ele tenta ofuscar e sujar tuas vestes, porque ele sabe que dentro do processo, isso aqui é dos demais, o que vai diferenciar do crente firme na rocha e resistente, aliançado e alicerçado sobre a casa é a rocha do Senhor, é a minha santidade diante do Senhor dos exércitos. Aí eu vou entender a diferença entre o justo e o profundo, porque o processo ele vem para as duas casas. O que diferencia a casa que fica firme é aquela casa que edifica todos os dias a vida diante ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Entende isso aqui? Aí a gente vai entender quando o texto vai dizer: entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai em secreto, que em secreto ele vai responder a minha tua oração. As vestes de Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupadas, isso aqui é demais, quando entraram dentro da fornalha. É bem verdade que eles entram, não tiveram tempo de poder se despir, entra amarrado, jogado, lançado. O que é mais lindo demais, porque Nabucodonosor está olhando, querendo aplaudir a derrota, querendo aplaudir nada mais é daquilo que poderia ter prevalecido sobre esses três. O que é mais lindo e mais interessante, que aquele que acusou, ele está sentado, mas ele precisa, pastora Milena, Aleluia. se colocar de pé para poder ver toda a exaltação do Senhor. Glória Aí a gente entende, pastora Milena, que Deus conserva muitas das vezes os teus inimigos, Deus conserva os teus opressores, Deus conserva os teus acusadores, para poder ver a maravilha de Deus sobre a tua casa. É Deus dizendo, ele poupa, aleluia, para poder ver e entender que Deus é o único que salva e que cura sobre a minha tua história. Nabucodonosor precisa se levantar. O que é mais lindo que ele reconhece, você lendo comigo no texto, e ele vai expressar: não somos três. Eu sei que eu lancei três, isso aqui é lindo demais. Nada mais é do que agora os seus conselheiros estão confirmando, está dizendo sim, lançamos três. E para ficar mais complicado, todos os três estavam amarrados. E para ficar mais difícil, o fogo estava 7 vezes mais. Meu Deus! Mas Nabucodonosor tem que reconhecer. Glórias a Deus. Ele vai apertar isso aqui porque desceu o vestido. É Deus dizendo na minha, na tua casa. Ele precisa apertar, Vânia. Ele precisa apertar, pastor, para que todos que vejam saibam que somente é o único Deus Aleluia. que está no controle de tudo, de todas as coisas. Aleluia. Eu vim te dizer nessa noite que ele muitas das vezes ele permite as coisas ficarem prensadas, não porque ele quer ver você ali sofrendo, porque ele precisa mostrar que é o quarto homem que está comigo e contigo dentro da fornalha do fogo ardente, que é um homem que tem poder sobre o fogo e tem poder sobre a terra e tem poder sobre as águas, que controla tudo e que, aleluia, manda em tudo. É por isso que ele permite algumas coisas sair do contexto, para poder ele mostrar e fazer o nome dele ser exaltado sobre aqueles que te veem. Aleluia. Aí a gente entende, minha irmã, como eu e você somos tão cobertos por uma grande nuvem de texto, né? Entende isso aqui? Nabucodonosor se levanta, ele vai olhar e vai expressar uma palavra e vai dizer: não somos três, eu sei, mas eu tenho que reconhecer que eu vejo o quarto homem. Aleluia. Simplesmente soltos, andando com estes três dentro da fornalha do fogo ardente. E que Deus disseram no meu coração, não estava sentado ali. Eles entram sozinhos, mas dentro do processo não se mantém só. E Deus disseram no meu coração a sensibilidade. Já tem gente chorando aqui. Aleluia. De entrar e se sentir que está só no meio do processo. E às vezes se sente acorrentado por grilhões e faixas. É Deus dizendo: tu entrou só, mas eu estou junto contigo dentro da tua fornalha, entendendo você
a narrativa que, aleluia, soldados, varão, antes do processo de Sadraque, Mesaque e Abednego, de jogarem no fogo da fornalha ardente, eles se queimaram. Mas a glória de Deus era tão grande sobre Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha do fogo ardente, que permitiu que Nabucodonosor se aproximasse para poder ver não só os três, pastor, mas o quarto que estava junto com ele. Aí eu entendo que o que está sobre mim, ele vai refletir não só sobre a minha história, ele vai refletir sobre a todos aqueles que me acompanham 24 horas, de dia e de noite e dia. É Deus dizendo: o fogo que arde continuamente sobre a tua casa, ela não só impacta só a tua vida e a tua história, ela vai impactar outros que assistem, também contempla e vem e observa o teu processo. Vem comigo no texto. O fogo não teve dano algum sobre Nabucodonosor. O fogo não teve mais dano algum sobre os conselheiros que estavam com Nabucodonosor, porque Deus permitia que aquele processo pudesse ser visto fisicamente pelo próprio que o jogou. Aleluia. Aí a gente entende que eu não posso julgar, eu não posso desejar o mal para aquele que me desejou. É Deus dizendo: para esse aí eu também tenho promessa. Aleluia. Para esse aí eu também tenho uma nova história. Mas missionário, tu não sabe o trabalho que me dá. Deus dizendo: mas para ele eu vi que é um vaso, um vaso de honra. Assim como Deus resgatou você, ele tem muitos para resgatar através da tua história e através do teu processo. Aleluia. Nabucodonosor reconhece: lançamos 3, mas eu vejo 4. Não estou mais amarrado, mas está solto. Não estou paralisado, mas está andando. E eu vejo a todo tempo e a todo instante o que é, missionário? Caminhando com eles aonde? Dentro da fornalha do fogo ardente. Escuta isso aqui é lindo demais. Olha o verso 28. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e frustrou a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar a outro Deus, senão ao seu Deus. Por isso decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas se tornam um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei Sadraque, aleluia, perdão, então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Aleluia. Eu encerro aqui o que Deus disseram no meu coração, lá na minha casa, que através de todo o processo, através de toda a história, Deus fez prosperar o ministério de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí a gente entende que depois, logo, todo o processo tem uma grande bem-aventurança da parte do Senhor esperando sobre a minha casa. O que Deus está dizendo sobre mim, sobre a tua vida nessa noite: não ceda às afrontas, não se curve para quem não é para se curvar, não adore para quem não é para adorar, não cultua e nem compartilha quem não é para compartilhar. O que Deus está dizendo: vale a pena entregar os teus corpos, vale a pena se santificar hoje. Vai, na sala presença gloriosa aqui, porque eu te pensei na base, já tem gente entendendo o mistério. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena cultuar somente esse Deus, vale a pena, aleluia, o adorar em espírito e em verdade, porque o que veste hoje é Deus dizendo: trairá sobre a tua vida o livramento. Amanhã se coloque de pé, se coloque de pé nessa noite. A gente já escutou tantas mensagens dentro dessa passagem. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mas a gente entende que através desses dois homens foram trocados da sua, aleluia, simplesmente das suas terras. Foram trocados seus nomes simplesmente para um propósito. E nessa noite você vai orar, porque só Deus sabe
sair. Aquilo que ainda te aprisiona dentro dessa tua fornalha. O que Deus está dizendo para mim, para ti nesse lugar, Ele está dizendo que Ele quer passar junto contigo.